Olá, pessoal. Boa noite. Vamos convidar aqui o nosso amigo Lucando. Boa noite. Boa noite, né? Já não 19 horas. Olha ele aí. Eita, Olá. boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, só Tá, na correria? tá. Pouquinho, viu, Felipe? Tá me vendo, tá me ouvindo bem? O áudio tá Tô, bom? tô Beleza. também, tô te vendo. Você também tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Perfeito. Tá Tá ótimo. ótimo. Legal. Maravilha. Lucas, então vamos começar nossa live de hoje, sexta-feira, tá? Estamos, né, terminando essa semana. Vamos a cumprimentar o pessoal que está acompanhando a gente. E para começar, eu queria que você se apresentasse, Lucas, falasse um pouquinho quem é você, enfim, fica à vontade. Claro, perfeito, vamos lá. Acho uma live com um tema bastante interessante para uma sexta-feira, né? Bastante instigante também. Bom, meu nome é Lucas Carmo, eu sou psicólogo de orientação psicanalítica. Tenho algumas especializações na área de neurociências, na área de psicologia jurídica, que eram áreas que me despertaram algum interesse durante, né, a minha formação, durante o meu processo de transformação. E fiz um mestrado na área de gestão em sistemas de saúde, né, principalmente pensando na atuação do sistema público, sistema privado, e atualmente eu sou acadêmico de medicina, né? Eu voltei para a academia agora para realizar um outro sonho, né? Que só é possível, tem sido possível, claro, por conta da psicologia. Muito legal. Lucas, então vou me apresentar também para quem não me conhece. Eu sou Felipe Cardarelli, eu sou psicólogo, eu sou especialista em psicopatologia, em processos de ensino em saúde, em docência digital, em terapias cognitivas comportamentais, tenho mestrado em ciências da saúde, é, tenho formação em esquizoanálise e estou fazendo um MBA em gestão em saúde também, e trabalho bastante com essa parte da psicologia afirmativa, né? Um tema que eu acho que também para mim é muito caro. Tenho muitos pacientes, grande parte dos meus pacientes é do público LGBTQIAPN+. Então, eu achei, né, a gente já tinha conversado antes, né, Lucas, a gente se conhece, acho que é legal falar disso, a gente se conhece, né, do SUS, né, então a gente se trombou por aí pela vida e fizemos, inclusive, um podcast anteriormente, não é isso? Foi. Eu acho que acho que uns 2 anos, mais ou menos, que foi um É, podcast no mês do orgulho LGBTQIAPN+, exato, né? Essa temática. exatamente, exatamente. E aí, é, foi muito legal te conhecer, assim. Já no primeiro contato nosso foi fazendo o podcast, né? E aí a Foi gente. produzindo conteúdo já. Exatamente. E aí eu falei, não, vamos conversar sobre esse tema, né? No o cuidado, a psicoterapia em especial, para esse público, né, Lucas? E aí eu queria que você contasse também um pouco, enfim, acho que você tem um envolvimento, inclusive de militância, né? Que eu acho bem interessante você colocar. Vamos pensar um pouquinho, né? Eu acho que a minha história, assim, no trabalho com a população LGBTIA+, começou, acho que um pouquinho depois da minha formação, da minha graduação em psicologia. Então, eu estava buscando, né, algum projeto social, algum coletivo para participar, para poder atuar. E aí eu encontrei uma fundação chamada Pais Afetivos, né? O idealizador dessa fundação é o Rafael América. E aí eu contatei ele e falei, olha, eu tenho interesse, quero fazer um trabalho voluntário. Eu sempre fiz trabalho voluntário durante, enfim, até mesmo antes da faculdade. E aí eu fui conhecer o projeto, né? A Fundação Pais Afetivos é um espaço, é um local que trabalha com acolhimento de pessoas dentro da comunidade LGBT
são expulsos de casa por algum motivo, né? E a gente sabe que é a população que mais sofre com esse tipo, enfim, com essa atitude assim de família em geral. E aí eu fui entender um pouquinho qual que era a atuação, como que eles buscavam, como essas pessoas chegavam até a fundação, e aí comecei a me entrosar, e aí quando eu percebi, eu já fazia parte, eu já estava atuando ali bem, enfim, de forma constante mesmo, quase que diariamente, conciliando com o trabalho, conciliando com especialização que eu fazia na época, e aí eu fui convidado para assumir a vice-presidência da fundação. E esse trabalho, acho que foi tudo muito rápido, assim, né? Então, logo quando eu assumi a vice-presidência, a gente foi convidado pela PwC, que eu acho que é a maior empresa do mundo de auditoria, que eles têm um núcleo de diversidade e inclusão, e aí me convidaram, né, a mim e o Rafael também, para participar de um fórum. Então, era um fórum de empresas, várias empresas parceiras da PwC, que buscavam também outros coletivos, outras ONGs, enfim, para investir, né? Então foi um encontro de signatárias com a PwC, com essa instituição. E aí eu fui até lá para apresentar o projeto da Pais Afetivos. Foi um caos, assim, porque foi um evento, na época, foi transmitido ao vivo pela Globo, então tinha muita gente da imprensa, eu ainda me localizando, né? Claro que eu tinha um domínio do que era a ONG, de qual que era a nossa proposta e o que, que a gente foi fazer lá, né? Mas quando eu comecei a perceber que tinham outras instituições, outras organizações tão fortes, tão potentes ali, eu falei, opa, agora eu acho que, né, ficou muito mais sério, agora eu preciso entender qual o caminho que a gente vai assumir daqui em diante, porque a gente não está lidando com pequenas empresas, por exemplo, não que seja um problema, muito pelo contrário, né? A gente tem investimento, a ONG recebia ajuda de diversas empresas, diversos portes, mas a gente precisava estar muito bem colocado ali, né? Pensando na credibilidade, no respeito, pensando na segurança que a gente fornecia para aquelas empresas que estavam dispostas a contribuir. Bom, então esse foi o projeto da Pais Afetivos. A gente produziu muito conteúdo técnico, fizemos diversas parcerias. O mês do orgulho a gente conseguiu fechar parceria com a Pepsi, parceria com o Doritos, enfim, com várias outras instituições. E depois da Pais Afetivos, eu comecei a atuar na Eternamente Sou, que também é uma outra ONG que atua com a população LGBT QIAPN+, 50 mais, né? São idosos LGBT. E lá eu atuei no núcleo de saúde mental, oferecendo acolhimento, psicoterapia para esse público, para essa população. E foi um projeto também que, mais uma vez, eu precisei estudar, precisei entender todas essas especificidades, toda essa demanda que essa população traz, que é muito diferente, né? Apesar de ser dentro da sigla, é uma população mais idosa, uma população que já sofreu muito mais, né? Pelo estigma, pelo preconceito, enfim, e que precisou de um olhar diferenciado. Então, eu fui estudar um pouquinho mais. E essas atuações, elas também me levaram para me associar de forma quase que indiretamente à OAB de São Paulo. Então, eu fui membro consultor do núcleo, né, da Comissão de Diversidade e de Sexualidade e Gênero da OAB de São Paulo. Então, participando das reuniões, dos encontros, das capacitações, aprendendo, desenvolvendo material, falando sobre a atuação de diversas ONGs, diversos outros coletivos. Então, foi um trabalho bastante árduo, assim, mas eu precisei estudar e entender todas as especificidades de todos esses públicos, né? LGBT 50+, dentro da população do gay cis, trans, travesti, queer, enfim. Então, acho que foram experiências incríveis, assim, e contribuíram e vêm contribuindo até hoje, né, para minha transformação mesmo. Bom, eu acho que você traz alguns pontos muito importantes que eu penso que para nós, psicólogos, né, profissionais da saúde, quanto que é importante todos nós, né, também nos debruçarmos, pesquisar, estudar essas especificidades, né, e essas questões que envolvem relações de poder, relação de gênero, né, e
você citou um ponto que eu até fiz aqui algumas pesquisas e aí trago uma questão importante, né, que você falou que são as brigas em família, as dificuldades né, relacionadas a isso, né, e no público LGBTQIA+, tem, por volta dessa população tem 50% tem questões familiares, brigas, assim, sérias com a família. Em relação à população geral, que tem 35%. Então, realmente um número expressivo, né? Isso é uma das coisas que eu percebo também no meu consultório, sabe, Lucas? E é essa questão, essa dificuldade, muitas vezes, né? Os pais, às vezes, questões relacionadas à religião, né? Ao moralismo, né? Então, muitas vezes é uma juventude dessas pessoas que acabam ficando muito sozinhas, né? Enfim, acho que aí entra essa discussão, a importância da nossa discussão hoje, né? E é justamente de que, né, as pessoas não precisam estar sozinhas, né? E a importância da psicoterapia para isso. Durante a atuação na Pais Afetivos, trabalhando com o acolhimento dessa população, eu acho que eu fui entendendo ali que as pessoas, né, que chegavam até nós, que buscavam esse nosso acolhimento, então a gente tinha parceria com outros espaços né, e com algumas empresas de ônibus, inclusive, que fornecia a passagem, enfim, o dinheiro para a pessoa comer durante esse percurso, né, até um espaço de fato de acolhimento. Mas o índice, assim, eu acho que o dado que você trouxe, eu ainda acho que pode ser muito maior do que isso, né? Sem A dúvida, gente tem as concordo. subnotificações aí, que é gigantesca, então acho que é muito maior. Claro, a gente tem um viés religioso, a gente sabe que existe um viés religioso sim, né? A gente trabalha e luta diariamente para que isso seja quebrado, né? Que seja, enfim, revisto de uma outra maneira. Mas acho que não só por isso, né? Eu acho que a falta de informação, a falta de conhecimento dos familiares em si. Então, a maioria das pessoas que nós recebíamos, então a gente tinha um contato diretamente com CRAS, com CREAS, com outros espaços que tinha inclusive um apoio jurídico, porque muitas dessas pessoas eram menores de idade. Então, como que eu, né, vou acolher uma pessoa de 16, 17 anos que foi expulsa de casa, sofreu uma violência, não só uma violência física, mas uma violência psicológica, às vezes situações de tortura, situações de privação, sem um apoio, né, de um órgão que seja competente e que vai dar todo um feedback para a gente, vai dar todo um holding, né, um cuidado assim que a gente precisa. Mas essas expulsões, assim, não, você não mora na minha casa, você muda teu jeito ou você é daqui para fora, entendeu? Principalmente, eu acho que a gente chegou a fazer um levantamento na época, principalmente estava relacionado à identidade de gênero. Então, o menino, que não era um menino, né, que se identificava com gênero feminino, não era uma pessoa cis, era uma pessoa trans. Então, isso era muito maior, porque além do estigma social, além daquilo que foi construído socialmente, ainda tinha o preconceito interno ali familiar, né? Então, primeiro da pessoa, durante muito tempo, durante muitos anos, ela precisar esconder a identidade dela, viver uma identidade que não é a dela, para conseguir Exato. ter um teto, né? Para conseguir ter um alimento, para conseguir ficar onde ela morava, né? Naquele momento. E aí o momento que isso, né? A situação que isso não dá mais, está insuportável, está insustentável, preciso ser quem de fato eu sou. E aí, opa, então a família muitas vezes não consegue lidar, não aceita, não entende, e aí vai para fora de casa, você está envergonhando a minha família, eu não criei você para isso. Enfim, são vários discursos assim que a gente acompanhou. Mas é muito óbvio assim para a gente, com os levantamentos que nós fizemos, que a população T era a população que mais sofria, e eu acredito que é a que mais sofre hoje em dia também, né? Acho que o consultório ele traz para a gente uma outra perspectiva de eu né, compartilhar um caso assim. Eu tive uma paciente, uma mulher trans, que em um determinado momento da sessão ela compartilhou comigo.
Ah, meu namorado tá muito feliz. Por quê? Porque meu namorado, que é um homem branco, cisgênero, ele me convidou para jantar na casa dele com a família dele, depois de quase um ano de relacionamento. Falei, você tá feliz? Estou muito feliz. Nossa, isso é demais, ele é demais. Falei, tá, mas isso, você acha que é demais? Aí, num lapso, assim, ela trouxe, não, é o mínimo. Depois, tipo, precisou um ano de relacionamento pra me assumir pra família dele, né? Pra falar, ó, eu estou tendo um relacionamento com essa pessoa. Independente da identidade, né, do gênero, enfim. Mas precisou de um período. E pra ela, o mínimo que ele estava ofertando era o máximo que ela ia ganhar. É o máximo que ela iria receber. E não, gente, eu acho que é o mínimo, né? E ela conseguiu ter essa consciência, trabalhar isso na terapia e percebendo aos poucos que ela foi, né, é uma mulher trans que foi expulsa de casa, passou por essa situação e que precisa se reafirmar o tempo todo, precisa da aprovação do outro para dizer, olha, você está fazendo um bom trabalho, olha, parabéns, olha, continua assim. Então, o tempo todo tendo que se desconstruir, né? Em cima daquele mínimo que ela acha que ela merece. E não é o mínimo. É sempre muito mais que isso. Mas acho que Sim, pensando eu no acho que você traz. impacto, né? Sim, Que tudo isso sim. Acho... traz assim para a pessoa. É, você, você toca num ponto que eu percebo também que é um tema recorrente, né? Que é a questão dos relacionamentos afetivos também, né? Então, além da questão da familiar, que eu acho que a gente é, é isso também, né, Lucas? A gente não vai esgotar porque é um universo, a gente pode fazer muitas lives ainda mais, mas assim, eu acho que é um outro ponto também, né? Da questão dos relacionamentos, eu acho que tem uma discussão acontecendo mesmo sobre o que é padrão, o que não é padrão, quanto que muitas vezes o padrão ele é repetido, mesmo dentro da diversidade, dentro do campo da população LGBTQIAPN+, e como que a gente precisa também, né, pensar essa desconstrução. Fico pensando também que, por exemplo, a objetificação do outro também acontece bastante, mesmo dentro dessa população, né? E muitas vezes eu vejo essa questão assim de manter as coisas em sigilo, ou tentar manter as coisas em sigilo, né? Ou algum sentimento de que eventualmente aquela relação é errado, né? Então percebo que tem isso ainda acontece. E eu acho que a maneira como as pessoas encontram de chocar isso. Tem uma escritora que eu gosto muito dela, o nome dela é Nana Queiroz, não sei se você conhece. Durante a minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com a população encarcerada, com as mulheres encarceradas em situação de cárcere. E eu trabalhei com a atuação do SUS, né, dentro desses espaços. Eu conheci, na época eu fazia minha pesquisa do mestrado e eu dava aula para um curso de Direito de uma universidade em São Paulo. E eu gostava muito de usar um livro para trazer para os alunos, para eles pensarem, discutirem, chamado Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. E aí eu tive um Sim, encontro na Folha de São Paulo com ela, foi um encontro com leitores, com ela, com a Luísa Marilac, com o Chico Felice, enfim, que eu gosto bastante. E aí eu perguntei para ela, Nana, por que esse título, né? Você está falando das mulheres em situação de encarceramento e o quanto elas são invisibilizadas e o quanto elas, enfim, em situação de é, tinha que usar miolo de pão, assim, como absorvente interno, porque nada disso era fornecido pelo Estado na época. E aí ela falou, Lucas, se eu tivesse colocado presas que menstruam, teria o mesmo impacto que presos que menstruam? Eu falei, poxa, não teria o mesmo impacto, né? Obviamente. E aí, o livro dela, ela escreveu a biografia da Luísa Marilac, que eu acho que é a travesti mais famosa do Brasil, do famoso meme, né? E houveram boatos de que eu estava na pior. E ela também, a Luísa estava nesse encontro, e o nome o título do livro é Eu Travesti. E ela falou, não, eu vou afrontar mesmo, eu preciso colocar isso. E eu acho que é uma maneira que às vezes precisa ser colocado para que a pessoa consiga ser escutada, consiga ser observada, né, consiga ocupar o espaço ali de fato. Para algumas pessoas eu já vi, já li muito,
sobre isso. Ai, nossa, mas precisa disso tudo? Nossa, que apresentação violenta. Nossa, que exagero, né? Não, não é exagero. Eu não posso falar pelo outro, né? Eu não sou um homem trans, eu não sou uma mulher trans, eu não conheço a história, eu não sei a história, eu não senti essa história. Então, para as outras pessoas pode ser muito fácil. Ah, ela fez aquilo para chocar. E tem que chocar mesmo, né? Tem que ser visto, tem que ser observado. E eu lembro que essa discussão, quando eu trouxe para os alunos do curso de Direito, era para pensar no sistema carcerário, não como um espaço de recuperação, porque não é, é um espaço de segregação mesmo, e como aquelas mulheres ali, elas estavam sempre no estágio de privação, no estágio de segregação, e muitas acabavam reincidindo, né? Enfim, cometendo outros crimes. Mas eu vejo como uma tentativa de ser enxergado, de ser visto, de ser vista, que às vezes não é muito aceito, né? Aliás, não é muito aceito, não é visto, né, com bons olhos, assim, pela população em geral. É, eu acho que tem essa questão que é interessante isso que você traz, assim, porque de fato tem essa coisa de chocar, de colocar, né, de afrontar um pouco também, né, e de uma afirmação assim veemente, assim, né, e ao mesmo tempo de buscar essa desconstrução dos padrões, que eu acho que, não sei se foi esse o link que você fez, mas acho que foi, né, assim, nesse sentido de quebrar, assim, paradigmas, né, porque isso tá, essa questão toda está muito enraigada mesmo, né, essa questão do gênero, do homem, da mulher, enfim. Eu fico até pensando nessa coisa que ainda existe hoje, né, depois enfim, de muita luta, que é essa coisa da cura gay, enfim, sabe? Acho que daria pra gente fazer uma outra live sobre isso, mas enfim, Opa, tem pano pra manga aí. não é? Então, assim, ainda existe isso, né? Então, eu tava... Se você for pensar, acho que são 30 anos, 29, 30 anos, que, por exemplo, a homossexualidade saiu do CID, né? Ela estava classificada como uma doença, né? A classificação internacional de doenças, né? Então é muito recente ainda, infelizmente é muito recente. Então o movimento de quebrar paradigmas ele é importante também, de chacoalhar um pouco nesse sentido, né? Eu acho que quando você traz, né, essa questão do CID, a gente pensa que atualmente a gente tem a questão da psicologia afirmativa. Qual que é o intuito da psicologia afirmativa? Ela não é uma corrente da psicologia, ela não é uma vertente da psicologia, mas eu acho que ela surgiu como um contraponto. Exato. Então, peraí, a psicologia ela tem uma responsabilidade gigantesca no sofrimento psíquico dessa população em geral, né? Foi, era uma patologia, né? Ser quem você é de fato era uma doença, né? Era uma patologia, era considerado uma patologia. Né? Existe no CID, eu acho que no SUS ainda você precisa colocar o CID para encaminhar para o processo transexualizador. Não lembro, era F alguma coisa, se eu não me engano, não me recordo, nem gosto de lembrar disso. Mas era. Você precisava colocar para que isso fosse para regulação e a pessoa iniciasse o processo transexualizador dentro da saúde pública. Claro que o processo melhorou muito, mudou muito, né? Mas a psicologia afirmativa ela surge como uma atuação não heteronormativa, não cisnormativa, porque essa era a atuação de muitos psicólogos, de muitos terapeutas, pensando que eu preciso encaixar a pessoa dentro daquilo que a psicologia traz como moral, né? Que é moral. Eu costumo dizer que a psicologia ela é moralista e a psicanálise diferente, ela é ética, né? Não dissociando completamente, mas pensando nessas questões, eu acho que existe enfim, essa diferença de atuação. Então, essa modalidade, essa prática psicológica com a psicologia afirmativa, ela é reconhecida pela APA, por exemplo, que é a Associação Americana de Psiquiatria, ela é reconhecida pela Sociedade Britânica também de Psicologia, por vários órgãos, assim, ela é reconhecida
sobre a sua eficiência, a sua eficácia com a população LGBT. Mas acho que pensando sobre uma desconstrução, a gente traz como uma regra fundamental da psicanálise e da psicologia, que é a neutralidade e a abstinência. Se não há neutralidade, não há abstinência, não há processo terapêutico, né? Peraí, eu estou tentando implementar aquilo que eu acho dentro dos meus padrões, como a pessoa tem que se comportar, não, tá errado, né? Então não é um mecanismo neutro, não é um mecanismo de abstinência. Isso precisa existir para que de fato exista uma terapia que funcione. Mas não, né? O CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, eu não sei se tem 4 ou 5 anos, lançou uma cartilha mesmo, que é um referencial técnico de como os psicólogos, as psicólogas têm que atuar com a população LGBT, né? QIAPN+, pensando que existem as suas especificidades, existem as suas demandas. Eu acho que eu vejo muitas vezes como uma tentativa, não sei, como uma tentativa de corrigir alguma coisa, como uma tentativa de melhorar um processo, uma tentativa de, poxa, desculpa, a gente fez muito errado com essa população e a gente precisa oferecer o nosso melhor, né? Eu gosto muito desse manual, eu acho que é um manual bastante consciente, ele é realista, ele traz todos os processos de forma bem técnica e de forma pautada mesmo no que a gente tem na literatura, do que é produzido cientificamente, não é um achismo, não é um conteúdo, enfim, que veio da cabeça de alguém, colocou lá e está tudo certo, né? Eu acho que tem um referencial importante. É, eu acho que é isso, assim, né? Pensando sobre essas especificidades também, que eu acho que você traz, né? Então, eu acho que o quanto, o quanto que a medicina, a psicologia, a área da saúde precisa aprender a ser afirmativo, né? Um outro dado aqui que eu levantei, por exemplo, o bullying. E aí, sobre esse risco, né, Lucas, de estar subnotificado. Mas mesmo subnotificado, já é impressionante. Então, por exemplo, o bullying na infância, né, principalmente, a população LGBT a mais sofre quase 50%, 48% sofre bullying, enquanto a população geral é uma estimativa de 15%. Né? Eu estava vendo também um outro estudo em relação a suicídio, né? E estima que o suicídio na população LGBT seria 7 vezes maior do que na população geral. Né? Então, são marcas assim, que são sinalizadores. Eu trago um pouco esses números, um pouco pela minha passagem na gestão e tal, mas eu acho que são interessantes assim para a gente pensar e entender do que a gente está falando. Não é uma abstração, são vidas concretas das pessoas, é sofrimento real, né? Enfim, acho que dá uma dimensão assim, né, da gravidade do que a gente está falando também. Lá na UBS, né, onde eu atuei durante 2 anos e meio praticamente, eu comecei a perceber, né, nos acolhimentos individuais, nas consultas individuais, enfim, eu acho que eu sou muito otimista nesse sentido, e eu prefiro pensar que a gente tem que ser otimista mesmo, pensando que há uma mudança, uma perspectiva de mudança. Por quê? Eu fazia o atendimento em 2 unidades, 2 UBSs, uma era uma UBS tradicional, a outra era uma UBS barra AMA integrada. Então, uma eu tinha 6 equipes de saúde da família, na outra tinham 5 equipes de estratégia saúde da família. Então, imagina, cada equipe, uma média de 200 famílias por aí, era uma população muito grande, muito, muito, muito extensa, né?
E aí eu comecei a perceber quais eram as demandas, né? Eu preciso atuar com atendimento em grupo. Vamos lá, quais são essas demandas? Ah, tinha muita demanda de adolescente cometendo automutilação, cometendo tentativa de autoextermínio, com intoxicação exógena, tomando medicação da mãe, do pai, da família, enfim. E o perfil desses adolescentes, né, dessas crianças, muitas eram crianças também, eram pessoas que estavam em sofrimento devido à tua identidade de gênero ou à tua orientação sexual, né? E acho que um fato que foi bastante importante foi quando a família trouxe para mim, né, eu sempre fazia o acolhimento com a criança, com o adolescente, depois separado com a família, para entender, né, por que você está aqui e como que eu posso te ajudar. Mas muitos pais, assim, muitas mães traziam que eu acho que o meu filho é gay, eu acho que a minha filha não é menina, eu acho que ela é menino. Então traziam esse discurso. Falei, poxa, né? Como que você, né, tem lidado com isso? Falar, ela está sofrendo, ele está sofrendo, eu quero ajudar, eu só quero que ele seja feliz, independente de qual seja a orientação, qual seja a identidade, enfim. Então, era uma coisa que acontecia na unidade e que para mim era muito otimista, né? Imagina, a gente pensar, não precisa nem muito longe, 5 anos atrás, essa não era uma realidade, né? 10 anos atrás, piorou, 20 anos atrás, ixi, fora de cogitação. E aí eu precisei construir os grupos terapêuticos na unidade de acordo com essas demandas. Então, o meu grupo de adolescentes era um grupo que bombava. Por quê? Eu tinha 27 adolescentes no grupo. Então tinha dia que você de lá, meu Deus, vou embora, pelo amor de Deus, chega, deu por hoje, não aguento mais vocês. Mas eles se sentiam acolhidos, porque tinha o menino trans, tinha a menina trans, tinha o menino gay, a menina lésbica, o que não binário, enfim, vários. E eles iam flutuando, eles iam se entendendo, se construindo a sua própria identidade. Eu acho que nessa geração, eu acho que é a geração Z, não sei, acho que é a Z, eles têm uma licença, eles têm uma autoridade, eles têm uma possibilidade muito maior, assim, do que há, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Claro que eles ainda sofrem preconceito, né? Sofrem uma série de violências. Só que eu fico encantado porque eles conseguem atuar dessa maneira, eles conseguem vivenciar tudo isso, eles conseguem falar, eles conseguem compartilhar. Então, eu, como psicólogo da unidade, eu sabia da identidade de gênero de fulano e ciclano. A família ainda não sabia. Então, eles iam até mim, Lucas, eu não me identifico com o gênero tal, eu sou de gênero Y, como que eu faço isso com a minha família? Calma, primeiro eu quero que você se fortaleça, você se sinta bem, você se sinta preparado, você se sinta preparada, preparade, enfim, para que você compartilhe isso com a sua família no momento que você achar que é o teu momento. Não é porque alguém te questiona que você tem que falar, né? Eu acho que aquela questão, eu não sei se eu vou me assumir. Falei, você cometeu algum crime, algum delito, você tem que assumir alguma coisa? Não, calma, né? Eu sempre bato muito na tecla de que você precisa se fortalecer. Quando você estiver bem, se sentindo forte, se sentindo estável, sentindo o teu momento, e aí você pode compartilhar isso com a sua família. Não é assumir, tem que assumir nada. Inclusive, se você quiser passar a sua vida inteira sem compartilhar isso com alguém, é o teu direito, né? Você não tem obrigação de falar isso para ninguém, sobre a tua identidade, tua orientação. É quando você quiser, se você quiser, e se você se sentir confortável para isso. E muito além, se você sentir que a pessoa merece saber da tua identidade, da tua orientação. Porque às vezes você compartilha, fala para alguém e a pessoa, enfim, ou ela não liga, ou ela não vai te acolher, ou ela vai te julgar, vai te interpretar, é só fase. Não sabe o que que é ainda, tá confuso, entendeu? Então eu acho que nessa geração eu tento ser bastante otimista, pensando que eles têm uma fluidez muito maior. Eles conseguem, enfim, caminhar, eles conseguem conhecer, eles têm muito mais informação, existem muito mais espaços de acolhimento, espaços de compreensão mesmo, né, acerca dessa temática. Então eu prefiro ser mais otimista mesmo e entender que essa geração está aí para quebrar todos os paradigmas mesmo, para fazer diferença e para se colocar ali mesmo e cada vez com menos violência
violência, né? Com menos atitudes, assim, enfim, que possam prejudicar ou desenvolver algum trauma, né? Algum medo, enfim, medo, enfim, acho que são essas questões. Eu acho que você, de novo, né, você traz alguns pontos que eu fico pensando, né? Eu concordo com você nessa questão mais fluida, né, é, né dessa geração nova, mas ao mesmo tempo eu também vejo que isso assusta muito um setor mais conservador, né, assusta muito, tem uma reação, né, e essa questão do medo que você diz, né, eu acho que é uma questão muito real, né, porque o Brasil é muito violento, em especial, o Brasil é violento, ponto, né, com todas as suas minorias, e isso é muito chocante quando a gente começa a estudar e olhar para isso, até porque a gente tem ainda esse mito de um povo pacífico, né, e que é uma grande falácia, mas que de fato interfere muito no dia a dia das pessoas, que é essa questão do medo da violência, né, porque é algo real, né, é, enfim, então acho que isso é uma coisa muito presente também para essa população, né, e mais uma marca, assim, que eu acho que é mais uma questão que essa população tem que lidar, né. É, mais um dado, assim, que eu me chamou a atenção, né, nesses últimos anos, a população LGBTQIAPN+, refere uma piora, enfim, tem uns estudos, né, alguns estudos, uma piora na sua saúde mental em 55%, né, e um aumento da vulnerabilidade social em 16% nos últimos anos, né. Enfim, acho que é mais uma demonstração, porque teve pandemia, teve uma série de fatores, né, mas também teve, e eu percebo que ainda existe um discurso hostil em reação a esses movimentos afirmativos, né, que, de certa forma, é uma ameaça à própria subjetividade, né, a forma de ser, né. Então, acho que pega numa dimensão existencial, né. Então, enfim, e não é à toa, acho que é muito concreto. Eu acho que eu vejo como uma questão, quando a gente fala sobre quais são essas especificidades, né? Quais são essas características assim que a gente precisa atuar, precisa trabalhar. Eu penso num processo. Primeiro eu preciso identificar. E eu identifico? Não. Eu não tenho nada a ver com a história. Eu penso que a pessoa que vive, a pessoa que está, né, faz parte desse público, ela precisa identificar tudo isso. Claro que com o meu apoio, com o meu auxílio. Então a gente traz a identificação. Quais são essas demandas? E aí eu questiono, essa demanda ela é tua? Ou essa demanda ela é do outro? Né? É alguém que falou para você, você vai fazer terapia. Você precisa de um psicólogo. Você precisa de um remédio. Você precisa não sei do quê. Ou essa demanda de fato ela é sua? Porque que acontece de fato, né? Eu acho que para esse público que tem uma questão de violência, uma questão de vulnerabilidade social, pensando que muitas vezes a demanda ela é do outro, ela é externa, ela não é uma demanda interna, não é uma demanda própria. Então eu preciso trazer isso à tona, né? Eu acho que o nosso papel como psicólogo, como profissional de saúde mental, precisa entender quais são essas especificidades, né? Como que eu consigo ajudar essa população. E eu acho que um dado também que é importante é principalmente sobre a questão familiar. Isso é muito gritante. Então, isso cai assim num consultório o tempo todo, né? Caía lá na ONG onde eu atuava o tempo todo, diariamente, na outra ONG onde eu atuei o tempo todo, nos fóruns de discussão, nos painéis, enfim, o tempo inteiro era questão familiar. Então, peraí, se existe um preconceito já enraizado, que já é, enfim, a gente vive isso o tempo todo, a gente é preconceituoso, Uhum. dentro daquele núcleo
familiar, qual que é o holding, qual que é o cuidado, o que que eu estou oferecendo, né, para essa população, o que que eu estou oferecendo para o filho, para o irmão, para o sobrinho, para a sobrinha, enfim, o que que eu estou oferecendo para essa população, para essa pessoa que precisa de cuidado, precisa de atenção. Então, peraí, né, eu acho que às vezes a gente pensa num processo de baixo para cima, mas eu acho que é um processo muito mais oposto, né, de cima para baixo. Então, a gente precisa dessa psicoeducação, a gente precisa trazer informação, a gente precisa atuar de forma bastante ativa mesmo, e de forma agressiva, sim, agressiva com a informação, agressiva com insistir o tempo todo, né, no meu trabalho com criança, com adolescente, com adulto, enfim, tanto no SUS como no particular, eu acho que eu sempre procuro trazer a família para perto, pensando que é a extensão da pessoa, né? A terapia não é o que ela faz durante 50 minutos, 1 hora de sessão. A terapia é o que ela está vivendo ali o dia a dia dela, né? Tudo que isso vai desencadear no dia a dia dela. Porque daí na outra semana ela vem com outra demanda que não é dela, que é uma demanda externa, né? Então minha mãe falou isso, meu pai me falou isso, fulano me falou isso, e a gente fica nesse processo o tempo todo, né? E não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que isso tem que ser em conjunto, precisa ser em conjunto. No terceiro setor, na saúde pública, no consultório particular, na saúde privada, enfim, o tempo todo. Eu acho que precisa fazer esse cuidado de forma interfamiliar, família, do núcleo familiar, da família estendida, enfim. E trazer informação de forma massiva, né? Fazer engolir, né? Colocar a goela abaixo, não sei, talvez, né? Talvez seja importante. É para o mal? Não, não é para o mal, é informação. É informação Uhum. de uma pessoa que você diz que você ama e que está ali no teu núcleo familiar. Então você precisa ofertar esse cuidado para ela. E para isso você tem que ter informação. Uhum. Eu acho fundamental que você traz, né, de envolver a família nesse processo, né, terapêutico, que muitas vezes a gente cai nessa questão da psicologia, né, que só trabalhar a pessoa e as relações, como ela lida com o mundo, mas a gente precisa reconhecer e ter essa dimensão das redes de poder que existem, né, e é isso, assim, o que tem a ver que é estrutural, que é da sociedade, né? Então, essa é uma dimensão fundamental, né, que eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né, de também não essa coisa da interpretose, né, tudo a gente interpreta, né, tem um pouco essa questão assim, né, na psicologia, né, sem entrar na questão também muitas vezes machista até, né, enfim, falocêntrica, enfim, eu gosto de transitar um pouco nas diferentes linhas, tenho a minha especialização em TCC, em esquizoanálise, mas gosto de beber nas fontes diferentes e tenho várias críticas em todas, assim. Gosto de todas, curto tudo, mas e eu acho que é isso, assim, a gente tem mesmo que se rever, né? Que você tinha falado mais cedo. A importância da gente, de nós como psicólogos, a responsabilidade que nós temos, né? E de identificar junto, assim, de pensar junto com o nosso paciente essa questão que tem uma dimensão que não é só psíquica, que é social, que são de relações de poder, né, e diferenciar isso das questões mesmo. Né? O que não quer dizer que você não vai, de alguma forma, também ali fortalecer, ajudar a pessoa a lidar melhor com essas questões, mas não pode ficar só nisso. Né? Então, tem que ter essa dimensão um pouco maior, mais ampliada, de um posicionamento crítico mesmo em relação a essa sociedade. Também acho que passa por isso, né? Eu gosto dessa perspectiva de crítica mesmo em relação às linhas, né, às abordagens dentro da psicologia, porque eu costumo pensar que não existem 1000 linhas para um paciente. Eu acho que existe um paciente que ele vai se adequar, ele vai se adaptar, ele vai gostar, ele vai entender, ele vai se entender nesse processo. Ah, não, psicanálise é um negócio, não, muito louco, muito mal, não quero, não é para mim, eu gosto de uma coisa ali, manda eu fazer, eu faço, estímulo, resposta, enfim.
né? E eu gosto de uma coisa mais assim. Tem paciente que fala. Tanto que acho que quando vem essa demanda, eu acho que eu procuro entender, né? É, por que que você busca terapia? Por que que você quer estar aqui? Por que que você precisa de terapia, né? Pensando na população LGBT, eu acho que traz muito essa questão de um fator externo, né? Pelo menos os casos que chegaram para mim, de um fator externo. Eu sofri tal tipo de violência, né? Eu venho sofrendo tal tipo de violência. E aí eu pergunto, o que que você espera de mim? Como você espera que eu te ajude nesse processo? Não sei. Então, muitas vezes eu escuto, não sei, mas eu preciso de ajuda. Ótimo, né? Então, se você precisa de ajuda, então você está aberto para estar aqui. Então, você está se Uhum, sentindo desconfortável o suficiente para estar aqui. Eu acho que uhum. terapia não é lugar de se sentir confortável, não. Quando fala, me sinto muito confortável com você. Não, eu falo, não, então não tá legal. Você tem que se sentir desconfortável mesmo, né? É provocar o tempo todo. Eu faço análise já há 8 anos e sempre falo para minha terapeuta, né? Eu falo, no dia que eu me sentir bem com você, eu não quero ver você durante um bom tempo. Senão não tem processo, não tem transformação, não adianta muito. Mas eu acho que essas questões, quando você colocou sobre da atuação profissional, acho que a psicologia, de fato, ela tem uma dívida muito grande assim, com a população LGBT, pensando tudo que foi estigmatizado, tudo que foi construído lá atrás, né? Talvez bom, não vou justificar aqui, eu acho que por vários motivos, mas eu acho que pensando sobre uma tentativa de rever tudo isso, de revisitar tudo isso e de oferecer um apoio, oferecer um auxílio, oferecer, não sei se cura seria a palavra. Ontem eu escutei de uma paciente que é uma mulher trans, que foi expulsa de casa, inclusive, e ela falou para mim, Lucas, eu acho que voltar, né, ter um contato com a minha família, talvez seja o meu processo de cura. Eu falei, olha só, que interessante, né? Então, assim, ela adoeceu por conta da família, né? Ela adoeceu por conta desse vínculo aí que não foi saudável, que gerou angústia, gerou sofrimento e gerou essa ruptura desse laço familiar. E para ela, uma tentativa de cura seria reaver tudo isso, porque há vínculo, há sentimento, há, enfim, todo um laço ali envolvido. Bom, Lucas, assim, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu acho que a gente podia, assim, para finalizar, assim, né, falar um pouco dessa questão que existe sim uma especificidade desta população, né? Existem profissionais que têm um nicho, né? E nicham, focam nessa população, mas o importante enfim, a pessoa encontrar também o terapeuta, o psicólogo que, né, acolha ela dentro das questões dela, na sua singularidade, né? Independente de qualquer outra coisa, né, na sua história, né, para fazer justamente esse movimento de, você chamou de cura ou reconciliação, e revisitar isso, e pensar também, né, um pouco em relação a perspectivas. Então, acho que é um pouco, a nossa chamada para hoje foi um pouco essa, e acho que a gente podia, assim, brevemente, só arrematar com isso. Eu vejo como pensando sobre eu gosto muito de usar, né, a questão da responsabilidade, assim, a responsabilidade com o próximo, né? Quando, né, alguém, enfim, que faz parte da sigla, faz parte da população LGBT, busca um terapeuta, busca um cuidado em saúde mental, acho que a primeira coisa é pensar num processo de identificação, né? O profissional ele tem que estar muito bem desconstruído, né? Tem que fazer terapia, sim. Eu acho que isso é o mínimo que um Supervisão, psicólogo tem que fazer, né? supervisão clínica e está sempre num processo de transformação, porque a Exato. gente se forma para se transformar mesmo, né? Porque da mesma forma como a gente tem a crítica, atua no determinada abordagem, mas a gente tem crítica daquela abordagem, significa que a gente está em transformação. Eu, particularmente, não gosto de usar o termo que eu sou psicanalista, apesar da formação de 3 anos e pouco em psicanálise. Eu digo que eu sou de orientação psicanalítica, porque eu acho que esse processo ele é
mesmo considerando o tripé da formação de um psicanalista, eu acho que esse processo ele é contínuo, né? Então eu, Lucas, não gosto de me autotitular é, pensando nessa transformação. Mas eu acho que essa responsabilidade, ela precisa vir tanto do conhecimento técnico, teórico, científico, e de fato esse processo de identificação. Então não adianta eu me identificar com determinado público, me identificar com determinada demanda, e achar que eu sou especialista nisso, né? Eu falo para os meus pacientes, assim, para as pessoas que me procuram, você é especialista em ansiedade? Que me questionam. Eu falei, não, né? Eu conheço o trabalho, eu entendo essa demanda, eu né, tecnicamente sei trabalhar com essa demanda, mas não, né? Eu acho que eu sou especialista em pessoas, em trabalhar com a psicologia com pessoas. E a partir disso a gente vai entendendo essa especificidade. Porque é muito mais um processo de identificação do paciente comigo. Se eu sou um terapeuta desconstruído, se eu sou um terapeuta que faz análise, se eu sou um terapeuta que faz supervisão, é muito mais fácil pensar que eu não vou guardar o conteúdo do meu paciente para mim, de forma pessoal, mas eu vou me identificar com a demanda dele. E aí eu vou trabalhar justamente essa demanda com ele. Eu acho que para a população LGBT, pensando em todas essas características, em todas essas demandas, ela traz um pouquinho a mais, né? Ela traz uma vivência a mais, ela traz uma especificidade que um paciente cis, heteronormativo, enfim, não traz, né? E eu preciso me sentir capaz de atuar com essas pessoas que trazem sofrimento e coloca essa possibilidade de cura nas minhas mãos. Por isso que eu digo que a gente precisa ser muito responsável, atuar, não achando, apesar do paciente nos colocar na posição de sujeitos imposto saber, e a gente ocupar essa posição, entender que é um processo de troca também, né? Que eu vou conhecendo dele para usar a técnica, usar a ciência a favor disso, e ele vai absorver, né? Mas é um processo de troca, precisa ser um processo de troca. Senão não há transformação, não há cuidado, não há é, é, terap uma terapêutica eficaz. Muito pelo contrário, há um processo de perda de tempo mesmo, há um processo de segregação, talvez, ali durante a terapia, um processo de impossibilidade de desconstrução, impossibilidade de cuidado, né? Talvez a gente sabe a força que tem a frase eu faço terapia, eu sou terapeutizado, né? Isso tem um poder, assim, essa fala tem uma importância para muitas pessoas, mas eu acho que sair um pouco disso, né? De fato fazer a diferença, transformar, ocupar esse espaço de forma responsável, de forma digna mesmo, e trazendo muito a questão desse embasamento teórico-científico. É, aqui a Ana Cláudia falando, quanto maior a identificação, maior o risco de não conseguirem escutar o outro, o diferente. Acho isso bem legal, né? Bem, também na linha do que você estava falando. Eu acho que é isso, assim, eu penso muito nessa, eu brinco, né, uso essa frase, né, que a minha linha é aquela que passa pela agulha, né? Eu gosto muito de pensar num perspectivismo, assim, essa ideia de uma certa teorização flutuante e que cada paciente que eu encontro ali e cada sessão ela é singular, né? Então essa singularidade do cuidado, né? Essa artesania, essa coisa, né, muito singular do cuidado. Eu acho que entendendo toda essa dimensão, né, de estruturas, vamos dizer, molares, né, maiores, né? Então acho que é um pouco por aí, né? E enfim, Lucas, queria te agradecer muito ter aceitado esse convite de conversar, de trocar esse papo com você, comigo, né? E queria agradecer demais todo mundo que acompanhou, nos prestigiou. Espero que a gente possa, que a gente de alguma forma tenha agregado, né, contribuído de alguma forma. E já vou fazer o convite para a gente fazer mais conversas. Opa,
como eu disse lá, tem muito pano para manga, né, dessa temática, assim, eu acho que pensando na linha de cuidado, assim, né, dos benefícios, assim, como profissional, a gente até começou essa discussão pensando, quando a gente fez, né, quando você criou aquela primeira arte, eu falei, eu não curto muito o termo especialista em Aham. determinada população. Eu falei, vamos, né, pensar, mudar um pouco isso, porque eu acho que a gente pensa nos benefícios que a gente pode trazer para os nossos pacientes que fazem parte dessa população, né, da promoção do bem-estar, de saúde mental, da atuação dessa subjetividade, pensando da redução de taxas de suicídio, de sofrimento psíquico. Eu acho que tem uma série de outras questões, de fortalecimento de relações interpessoais, né, melhoria do aspecto biopsicossocial. Eu acho que tem muitos ganhos para a gente poder ter, né, para a gente focar assim, diante de tudo isso. Mas eu acho que sempre com muito respeito, com muito cuidado, com muita responsabilidade acima de tudo, que a gente consegue, enfim, um resultado muito positivo, assim. Bom, eu quero te agradecer demais, assim, por esse convite, né? Eu acho que aquela construção lá atrás, assim, foi, né, do podcast, assim, foi muito importante, pensando que sempre vai ter um pouquinho a mais, né? A gente sempre vai poder abordar um pouquinho a mais, sempre vai poder falar um pouquinho a mais, sempre tem conteúdo, e é isso, a gente vai transformando o tempo todo, não pensando só na demanda atual, naquela demanda ali que vem, que surge dentro do consultório, mas tudo aquilo que faz sentido e que a gente precisa trazer para o público em geral, né? Não é só a população LGBT, não é só, enfim, um público em específico, é para todo mundo, né? Exato. Afinal, quem gera violência para essa população Uhum. não é a população LGBT, é a população Exato. cis, hétero, branca, enfim. Exatamente. Então, não, todo mundo tem que ter essa consciência, tem que ouvir, tem que compartilhar, tem que questionar, tem que participar, e assim a gente vai construindo saberes e distribuindo e compartilhando com todo mundo. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, né? Um processo emancipatório, né, em 360 graus, porque passa por isso, né? Da gente, né, trabalhar para se emancipar, assim, de certas, como eu disse lá no podcast, nossos microfascismos, né? A gente se libertar desses microfascismos e enfim, e criando outras possibilidades de relação, de modos de vida que sejam mais é, ativos no sentido de potentes, é, vibrantes, enfim. Lucas, então, é, obrigado mesmo, gente. Obrigadão aí para todo mundo que nos acompanhou. Sigam aí, ó, quem não segue o Lucas já. E quem não me segue, já acabando a live, já vai lá, segue lá o meu perfil também e prestigiem a gente, por favor. Em breve, mais É conteúdo. isso aí. Obrigado, Felipe. Muito Obrigado para todo obrigado, mundo que Lucas. participou e compartilhou aqui com a gente. Até mais, pessoal. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.